Nesse filme, O Show de Truman, ele vive em uma cidade cenográfica em que ele é adotado por uma empresa e, na verdade, ele não vive uma vida real, porém ele não sabe disso. Esse programa ele é exibido para toda a população e, na verdade, gera receitas, através de anúncios e de propagandas que acontece ali em meio à vida do Truman. O Truman é rodeado de pessoas sorridentes e felizes demais. Às vezes na nossa vida a gente até estranha quando encontramos pessoas felizes demais, sorridentes demais, e a gente acaba vivendo uma realidade que não existe, uma realidade que na verdade é construída para mostrar para as pessoas aquilo que seria mais conforme o que está acontecendo, que seria mais conveniente. O que na verdade é sempre passível de análise. A gente sempre tem que trazer isso para a nossa realidade, para que a gente se sinta confortável ou não em adotar algum hábito hoje, com o Instagram, seguir determinada pessoa, saber o quanto é real, o quanto realmente aquilo influencia a nossa vida e nos transforma para melhor. Sempre que o Truman vai fazer algo que não está no script do programa, eles colocam obstáculos, pessoas para desviar a atenção dele, para tirar ele daquele ambiente, daquele momento. Um exemplo desse é quando ele conhece a menina que ele gostaria de namorar na realidade. Ele está lá numa festa dançando e aí ele tenta tirá-la para dançar, porém na direção do programa já estava escrito que ele estaria casado com outra pessoa. E essa outra pessoa ali no momento tenta tirar a atenção dele e pessoas que estão ali de figurantes, que teoricamente estariam aproveitando a festa, também tentam tirar a atenção dele, leva a menina para longe, tira ele de perto da menina e acontece ali um furdunço, uma bagunça. Essa é uma situação que nos remete o tempo todo para a nossa vida atual. Você já se perguntou quantas vezes você tomou uma decisão, você fez o primeiro movimento em direção àquilo que você acredita, porém parece que a vida deu uma chacoalhada, parece que as coisas ficaram um pouco mais difíceis e você se sentiu pressionado ou sentiu que houve interferência de outras pessoas ou de situações que atrapalharam o seu caminho. Isso acontece exatamente porque muitas vezes temos que sair da nossa zona de conforto para entrar em uma nova linha, que tudo é diferente, é desconhecido. Porém, sempre que você faz esse movimento, as coisas também se movimentam. E a impressão que a gente tem é que os obstáculos começam a aparecer, porém eles podem fortalecer você mais do que você pensa. Isso é manter o foco, isso é manter uma mente forte e saber exatamente onde quer chegar. Algo que é muito interessante que a gente observa também, principalmente nessa cena, que é a partir desse movimento que a gente começa a descobrir e a se interessar por aquilo que é novo. É no caminho que a gente descobre aquilo que a gente ama, aquilo que a gente odeia, aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. Ao longo do filme, outras coisas acontecem também, são pequenos momentos que as pessoas tentam invadir a cidade para contar para o Truman que ele está vivendo uma realidade que não existe. A própria namoradinha que ele se apaixona, que não estava no script, ela tenta avisá-lo antes de sair de cena também, não consegue. O que acontece com o Truman é que ele olha para a situação e ele não entende. Ele se questiona, ele pergunta, ele quer respostas, porém ninguém oferece essas respostas. Quantas vezes pessoas apareceram na sua vida e apontaram pontos cegos que você poderia ter resolvido e não resolveu, exatamente porque você não entendia aquele conceito, aquela ideia que a pessoa trazia. O tempo, a experiência de vida, o próprio caminho mostra e nos ensina aquilo que devemos fazer. Porém, isso tudo só é adquirido após passar pelo processo ou durante o processo. Ficar na zona de conforto realmente não vai fazer com que ninguém mude. E o que acontecia no filme exatamente acontece na nossa vida. Pessoas aparecem, tentam nos ajudar e a gente pensa, vou seguir essa ideia. Não é isso que eu quero agora. Esses pontos de decisões estão altamente relacionados com a capacidade de estar pronto, de receber aquele tipo de informação ou aquele aprendizado. Porque caso contrário, não enxergamos.
Tem um momento bem específico que o Truman entra em crise e a produção resolve devolver o pai, né? O pai havia morrido em um naufrágio, então eles entendem que essa crise pode ter sido causada exatamente pela ausência do pai ou pela perda do pai, que ele demonstra muita tristeza todas as vezes que lembra. Essa foi uma tentativa frustrada da produção de deixar tudo normal. O Truman volta para uma normalidade, mas no fundo ele não resolveu a questão. Nós procuramos problemas demais e projetamos demais em pessoas que estão à nossa volta para resolver questões que são nossas. Isso é quase um superpoder do ser humano. Porém, observa bem nessa cena. Se o problema do Truman fosse realmente a perda do pai, a ausência do pai, tudo teria se resolvido. A questão aqui não é exatamente a ausência e a morte do pai, mas sim as questões que ele traz com ele mesmo. Essas questões que ele tenta resolver, mas não consegue. Coisas que talvez ele perceba no meio do caminho, mas ele não sabe exatamente o que é. Não tem certezas, ele não tem uma direção para cumprir. Isso tudo traz muita instabilidade emocional, traz exatamente as incertezas. Com a volta do pai, teoricamente, ele teria resolvido isso tudo. Porém, a questão era ele, as decisões eram dele, os objetivos, as experiências, as vivências eram dele. Então ele vai para o mar para descobrir, para fugir, para viver. Lá acontece muita chuva, muita turbulência, enfim, tudo que está fora do controle dele. Sempre que você dá um passo adiante, é natural que as coisas se desarranjem, que gerem um desconforto, que tudo modifique. Às vezes isso vai significar um pouco mais de esforço, isso vai significar um pouquinho mais de dor, um pouco mais de abrir mão daquilo que está e tem que ficar no passado. Porém, é exatamente a sensação de ficar fora da zona de conforto. O diretor tinha umas atitudes paternalistas com o Truman. Ele acompanhou ele ao longo de 22 anos. Então ele começa a assistir essa fuga do Truman. Ele vê o Truman sofrendo no mar, ele via ele sofrendo na cidade cenográfica por achar aquela vida toda muito monótona. Mesmo assim, durante a tempestade, ele pede que a produção aumente a intensidade da tempestade. De fato, pode acontecer que pessoas que estão ao nosso lado, dizem nos amar, dizem querer o melhor para a nossa vida, ainda assim nos causam um sofrimento. Ainda se nos deixam na berlinda, nos machuquem, olhando nos nossos olhos, dizendo que nos ama. No momento em que o diretor pede para aumentar a intensidade, ele fala exatamente assim: ele aguenta. Por isso é muito importante a gente decidir, persistir, acreditar em algo que está além daquilo que podemos ver. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, sem projeções, se você faz isso, se você tem problemas com as suas emoções, resolva as suas emoções, procure por ajuda. Confie em você, conheça você. Isso vai trazer uma base para que você sustente e leve para a vida toda. O mais interessante é que no final, após a sobrevivência do Truman, porque ele sobrevive mesmo à tempestade, o diretor vem conversar com ele e pede para ele ficar. Muitas vezes a gente passa pelo sofrimento, pela tempestade. Mesmo assim, depois vem aquela vozinha dizendo: eu amo você, fica. E aí a palavra certa nesse momento é coragem para decidir e seguir adiante. Eu acho que o filme tem a grande sacada de ouro, que é a porta estreita, a porta quadrada, escura e estreita. Sempre que damos um passo em direção ao alvo, que mudamos, as incertezas, os empecilhos dos outros e nossos aparecem e são imensos, e nós passamos por momentos de decisões e tempestades. E ainda existe o outro caminho, que é inseguro, escuro, dá medo mesmo. É tudo muito novo, mas se prepare para estar lá. Decida e vá. Não deixe que outras pessoas decidam por você, porque exatamente nesse momento a coragem se fez e ele foi pela porta estreita, quadrada, escura.